A partir de hoje, você, servidor público federal, está afastado de suas funções e isso é uma ordem. Diz aí, você que é servidor vinculado ao governo federal, já se perguntou sobre as possíveis hipóteses de afastamento que tem direito? Não? Pois hoje vamos te contar quais são elas e ainda como cada uma funciona. Se liga porque o vídeo de hoje está sensacional. Solta a vinheta. Antes de iniciarmos, é importante resumirmos as diferenças entre o afastamento e a licença. A licença é um meio pelo qual você, servidor público, pode requerer um determinado período de distanciamento das suas atividades. De acordo com as hipóteses previstas em lei, como regra, você deixará de receber a sua remuneração, e aquele tempo em que você deixar de comparecer às suas atividades não será contado como tempo de serviço prestado. Isso porque, geralmente, não existe um interesse público envolvido nas concessões das licenças. Quer saber mais detalhes sobre a licença e as hipóteses em que você pode pleiteá-la? Então, se liga no vídeo que já publicamos aqui no nosso canal sobre esse tema. Clica nesse link e já deixa o vídeo aberto na segunda aba do seu navegador para assistir depois. Porém, quando estamos falando sobre os afastamentos, como veremos ao longo desse vídeo, eles sempre decorrem de um interesse mútuo entre o servidor e o ente público. E por isso, como regra, a administração permanece pagando regularmente o servidor, além também de contabilizar esse período de afastamento como um legítimo tempo de serviço. Esclarecidas essas principais diferenças, vamos às hipóteses de afastamento. Porém, antes de iniciarmos cada uma delas, vale mencionar que todas as situações que veremos adiante se referem aos servidores públicos federais, sendo todas as hipóteses extraídas da Lei 8.112 de 1990, que regula todos os principais aspectos da carreira pública federal. Se você é um servidor público estadual ou municipal, é importante checar a legislação específica do ente público ao qual é vinculado. E como primeira hipótese de afastamento... Felipe, Opa! amanhã você vai trabalhar lá em Minas Gerais. Ixi, rapaz. Posso pelo menos terminar o vídeo aqui? Claro! Então tá bom. Pois é, caros amigos, eu acabei de ter a minha transferência informada agora para servir a outro órgão lá em Minas Gerais. Nossa, CHC, eu nem saberia o que aconteceria se eu tivesse uma transferência dessa formada assim em cima da hora. Não? Então já informamos a você, caro servidor público. Caso uma situação parecida ocorresse com você, provavelmente a administração iria determinar o seu afastamento do órgão em que está atualmente. É o chamado afastamento para servir a outro órgão ou ente público. Imagine só a seguinte situação. Você, servidor público federal, é cedido a um órgão federal diferente para prestar suas funções temporariamente por conta de um aumento na demanda de mão de obra. Tendo em vista que você prestou o seu concurso para a sua repartição pública em que trabalha, não é possível a União transferir você a outro órgão diferente, ainda que ele seja integrante do governo federal. E, por conta desse mesmo motivo, também não é possível que o governo federal transfira o servidor a um estado, Distrito Federal ou município. Contudo, apesar de não ser possível a transferência, é possível que seja concedido um afastamento ao servidor para que ele seja lotado temporariamente em outro órgão ou entidade dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou município. CHC, mas eu vou prestar minha função idêntica à que presto no meu atual local de trabalho em outra localidade. Isso não é uma transferência, isso tá mal contado. Não. Realmente não estamos diante de uma transferência. Primeiro, porque esse cenário é temporário, como nós já falamos. Em segundo, porque o cargo no qual você será lotado não será idêntico ao cargo efetivo, mas deverá ser em comissão ou função de confiança. Ah, então quer dizer que eu vou prestar as minhas funções, mas em outro cargo de comissão ou de confiança e não como servidor efetivo? Exatamente isso, caro servidor. Tá bom, CHC, eu entendi, mas vem cá, como fica a minha remuneração? De acordo com o artigo 93 da Lei 8.112, durante o período em que o servidor estiver à disposição do Estado ou outro ente federativo, os pagamentos permanecerão sendo realizados pelo cessionário, isso é, pelo ente federal que cede o servidor. Portanto,
podemos dizer que a sua remuneração não sofrerá nenhum prejuízo. E existe algum requisito especial para que esse tipo de afastamento aconteça? Sim, existe. Após determinado afastamento, essa autorização precisa ser publicada como portaria no Diário Oficial. Come on, guys, get out of here. Where are the turtles? Pois é, trabalhar em cargo comissionado pode exigir muito do servidor, a ponto de deixar qualquer um desequilibrado. Mas sabe o que pode ser ainda mais difícil estar ligado ao exercício de cargos comissionados de confiança? Concorrer e ser escolhido em uma eleição. Então, imaginemos agora que você, servidor, se candidatou a algum cargo público como deputado federal e foi eleito. It's Britney, bitch. CHC, ainda bem que deu tudo certo e eu fui eleito. Mas e agora? O que acontece com o meu cargo efetivo? Ficamos felizes que você foi eleito. E nada melhor para comemorar essa situação do que te contarmos que você poderá ter direito a um afastamento. Sim, nesse caso estamos diante do afastamento para o exercício de mandado eletivo. Essa hipótese, que é prevista pelo artigo 94 da Lei 8.112, prevê que, em caso de o servidor ser eleito, ele poderá ser afastado, a depender de qual cargo eletivo ele tomará posse. Então, quer dizer que eu não serei afastado automaticamente do meu cargo se eu for eleito? Isso, o afastamento somente será automático se a lei dispor que o cargo político a ser ocupado é um dos que possui essa obrigatoriedade. Segundo a lei, o afastamento será obrigatório caso o servidor público seja eleito para os seguintes cargos: presidente da República, deputado federal, senador, governador, deputado estadual e prefeito. CHC, mas e os vereadores? Não vi eles na lista. Eles devem ser afastados? Nos casos dos vereadores, caro servidor, deverá ser analisada a compatibilidade de horário dele. Havendo compatibilidade de horário, ele poderá continuar trabalhando em sua função efetiva e, portanto, não deverá ser afastado. Contudo, não existindo possibilidade de conciliar as funções políticas com o seu cargo efetivo, ele deverá ser afastado. E no caso do afastamento, como fica a remuneração do servidor eleito? Com exceção do prefeito e dos vereadores, os servidores eleitos serão afastados e deverão receber apenas as remunerações do cargo político. Por outro lado, no caso dos prefeitos e vereadores que não possuam compatibilidade de horário, eles poderão optar qual remuneração preferem receber. Isso é, se preferem receber aquela advinda do cargo político ou do cargo efetivo. E não é só. Sobre a remuneração, vale destacar que, em todos os casos, sendo determinado o afastamento, o servidor contribuirá para a Previdência Social, como se estivesse em seu efetivo exercício. CHC, eu fui eleito para ocupar o cargo de prefeito. Qual o tempo do afastamento? O tempo do afastamento para o exercício de cargo efetivo é o tempo do mandato. E já que você foi eleito para prefeito, já decidiu qual remuneração você irá receber? Nem pensei nisso ainda. Preciso estudar sobre. E se contássemos que você poderia ser afastado para estudar? Outro afastamento, CHC? Seguido do outro? Ah, eu não aguento não. No! God, please, no! No! Calma, não se assuste. Não estamos falando de uma licença seguida de outra. Na verdade, estamos falando sobre o afastamento para estudo ou missão no exterior. Antes que você imagine que estamos falando de uma missão super secreta, Are you certain your line is secure? não estamos falando de missões super secretas. Ou melhor, será que não? Porque, se você parar para pensar, se a missão é secreta, nós nem sabemos da existência dela. Então, não temos como ter certeza. Se não podemos nos manifestar sobre fatos desconhecidos ou secretos, podemos explicar o que a lei dispõe sobre essa modalidade de afastamento. Como primeiro apontamento, podemos dizer que a Lei 8.112 expressamente menciona que essa hipótese de afastamento não se aplica aos servidores da carreira diplomática. E não poderia ser diferente. Imagina só se um diplomata for afastado toda vez que precisasse assumir ou se ausentar do Brasil. Seria no mínimo ilógico, não é mesmo? Como principal requisito desse tipo de afastamento, é necessário que o servidor público pretenda se ausentar do seu cargo para empreender estudo ou missão oficial no estrangeiro, ou seja, tarefas nas quais ele representará oficialmente o Brasil. Portanto, tamanha a importância deste evento,
A lei diz que é necessário que o servidor obtenha autorização de um dos chefes dos 3 poderes, o presidente da República, o presidente do Congresso Nacional ou o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas é claro que esses chefes de poderes são muito ocupados e já delegaram o poder de fazer essa autorização aos seus subordinados. O prazo máximo para a ausência do servidor e, portanto, o prazo máximo do afastamento é de 4 anos. E mais, somente poderá ser permitido um novo afastamento com base nessa hipótese da lei após transcorrido igual período em que o servidor permaneceu afastado, que pode não ser os 4 anos totais, já que a missão ou estudo pode acabar antes. Ou seja, se o servidor permaneceu 2 anos estudando em território estrangeiro, somente após 2 anos após retornar ao Brasil, poderá requerer um afastamento para novo estudo ou missão no exterior. E CHC, essa é a única restrição estipulada no caso de concessão desse tipo de afastamento? Excelente pergunta. Infelizmente não. A lei também estipula que, caso concedido esse afastamento, não será concedida exoneração ou licença para tratar de assuntos de interesse particular antes do decorrer de igual período ao qual o servidor permaneceu afastado. Isso é, no exemplo anterior, o servidor permaneceu em estudo ou missão oficial por 2 anos no exterior, poderia ter deferido um pedido de exoneração ou de licença para tratamento de assuntos pessoais somente após 2 anos de retorno ao Brasil. Aliás, você sabe o que é a licença para tratamento de assuntos pessoais? Tem certeza? This is the worst! Se quiser conferir mais sobre esse tipo de licença e todos os outros 9 tipos existentes, renovamos o nosso convite para você conferir o nosso vídeo específico somente sobre as hipóteses de licença que você, servidor público federal, tem direito. O link também está na descrição do vídeo. E já que estamos falando sobre a possibilidade de afastamento em casos de estudo oficial no estrangeiro, e se ele fosse realizado internamente, em território nacional? Já parou para pensar nisso? Imagine só que um determinado servidor foi selecionado para realizar um programa de mestrado ou doutorado em uma instituição de ensino brasileira. Contudo, sua participação não pode ocorrer simultaneamente com a sua atividade diária. O que ele poderia fazer? Claro, pedir um afastamento. De acordo com o artigo 96A da Lei 8.112, o servidor poderá solicitar afastamento nessa situação. É o chamado afastamento para participação em programa de pós-graduação estrito sensu. Mas não basta que haja apenas interesse do servidor e sua prévia aprovação no programa de estudos. Outro requisito dessa hipótese de afastamento é o interesse da administração pública. Ou seja, o ente federal poderá negar esse afastamento caso não tenha interesse nos estudos do seu servidor. CHC, eu já conversei com o departamento pessoal do local que eu trabalho e eles disseram que possuem esse interesse. Quer dizer que eu já posso contar com o meu afastamento? Na verdade, não, caro servidor. Isso porque outro requisito essencial é a impossibilidade de que você permaneça trabalhando em sua função pública, ainda que, por exemplo, seja implementado um regime de compensação de horas. Isto é necessário que não seja possível conciliar os estudos e o trabalho, o que, nos casos de mestrados e doutorados, não é algo incomum, seja pelo desempenho necessário no programa de estudos, ou seja pela exigência de dedicação exclusiva pela instituição de ensino. Porém, não são somente estes os requisitos para a concessão desse tipo de afastamento. Como outros requisitos dessa hipótese de afastamento, podemos citar: o servidor deve se encontrar vinculado há pelo menos 3 anos ao ente público caso pretenda cursar um mestrado, e 4 anos caso sua intenção seja seguir um curso de doutorado ou pós-doutorado, períodos estes nos quais se inclui o tempo de estágio probatório. O servidor não pode ter gozado de licença para tratar de assuntos particulares, licença para capacitação no caso do mestrado e doutorado, ou ainda afastamento para cursar mestrado ou doutorado nos 2 anos anteriores à data de solicitação do afastamento. Tive uma licença, CHC. Como eu assisti o vídeo sobre licenças, após finalizar o meu doutorado, vou pedir uma licença para tratar de assuntos particulares, para descansar um pouco, ainda que eu não receba a minha remuneração. Na verdade, isso não vai ser possível. Isso porque a lei estipula expressamente que, sendo concedido o afastamento com base nessa hipótese, o servidor deverá, após o seu retorno, permanecer no exercício de suas funções por um período igual ao do afastamento concedido. Portanto, não será possível pleitear a licença logo após o retorno. Mas se eu estiver quase me aposentando, eu vou poder requerer minha aposentadoria? Sim, poderá. Contudo, pode ser que existam valores que você deverá ressarcir ao Estado.
A lei é direta ao estabelecer que, caso o servidor não cumpra o período de serviço igual ao período de afastamento, quando do seu retorno, seja por um pedido de exoneração ou de aposentadoria, o ente público deverá ser ressarcido de todos os gastos, eventualmente suportados com seu aperfeiçoamento. Assim, caso você tenha retornado à sua função e não tenha cumprido o período mínimo exigido, que é equivalente ao tempo pelo qual você permaneceu afastado, avalie bem estes eventuais custos que você deverá desembolsar, assim como o prazo para este pagamento, que é de 60 dias. CHC, agora eu fiquei preocupado. Se eu terei de pagar algum valor caso eu descumprir com o período de retorno obrigatório, se eu não conseguir concluir o meu curso, eu vou ter que pagar alguma coisa? Como regra, sim, servidor. Caso a certificação do curso não seja alcançada, deverá ser realizado o reembolso destas mesmas quantias suportadas pelo ente público. Contudo, caso a não certificação tenha se dado por conta de hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, esses ressarcimentos poderão ser dispensados a critério do dirigente máximo do ente público ao qual você se encontra vinculado. Ah, entendi. Menos mal. Era justamente esta a minha preocupação. Mas é uma pena que eu não vou poder me aproveitar dessa hipótese de afastamento. O curso de mestrado que eu estou de olho fica em outro país. Calma lá. Joga fora essa tristeza porque temos uma boa notícia. Esse tipo de afastamento pode ser perfeitamente concedido aos cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado realizados fora do Brasil. Isso porque esses cursos estrangeiros podem ser considerados por força da Lei 8.112 como um estudo oficial, havendo, portanto, a possibilidade de serem abrangidos pela terceira hipótese que vimos hoje, estudo ou missão oficial. Por isso, pode preparar suas malas e comprar as suas passagens. E por falar em preparar as malas, as nossas já estão feitas, porque chegamos ao fim de mais um vídeo e já estamos zarpando. Mas antes de finalizarmos, queremos saber de você. Já usou algumas dessas hipóteses de afastamento? E como foi? Deu tudo certo? Deixe o seu depoimento aqui nos comentários e vamos conversar. E como bom espectador, além de se inscrever aqui, você pode seguir o perfil da CHC Advocacia no Instagram, entrar no nosso grupo VIP no Telegram, ouvir os nossos episódios do podcast Justa Pop no Spotify e ainda ter acesso a vários outros conteúdos no nosso blog chcadvocacia.adv.br/blog. Até o próximo vídeo. Ixi, tem uma participação especial aí de alguém. Ator. Afastamentos. Sou um ator, viu, macho? Tu é doido. Eu devia estar famoso em Hollywood. Rodrigo Santoro, me aguarde, meu amigo.